Onde estão os 180 mil reais, Fábio? Cadê a reforma? Cadê o pedreiro? Você gastou meu dinheiro em viagens para Miami? Dona Beatriz, 77 anos, estava gritando no meio da sala do apartamento do filho em Campinas, Goiânia, com o celular na mão tremendo de raiva, mostrando as fotos que Viviane tinha postado no Facebook. Família inteira em hotel, 5 estrelas na Flórida, restaurantes caros, roupas de grife, compras em shopping de luxo. Era novembro de 2024. 8 meses depois que ela tinha vendido o terreno que herdou do pai e transferido todo o dinheiro para o filho reformar a casa onde morava há 38 anos. 8 meses morando num quartinho de pensão em Aparecida, pagando R$500 por mês, comendo miojo e pão, esperando a reforma terminar. Mas naquela manhã tinha ido até a casa verificar e descobriu. Não tinha tido reforma nenhuma. A casa estava exatamente igual. Telhado velho com telhas quebradas, paredes descascadas, mato alto. Os 180 mil reais que ela guardou a vida inteira, último bem que tinha além da casa, tinham virado 3 viagens internacionais, roupas de marca e restaurantes de R$500 o prato enquanto ela passava fome num quarto de pensão. Fique até o final, porque essa história vai te mostrar até onde um filho pode chegar quando se trata de roubar a própria mãe. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Me diga nos comentários de onde você é, pois adoramos saber. Fábio estava sentado no sofá de couro do apartamento de 3 quartos, o rosto vermelho, suando frio, sem conseguir olhar para a mãe. As mãos tremiam segurando o celular que ela tinha jogado no colo dele, com as fotos das viagens abertas na tela. Viviane tinha sumido no quarto assim que Dona Beatriz chegou gritando, trancou a porta por dentro. Os filhos Lucas, de 22 anos, e Amanda, de 19, estavam nos quartos deles também, ouvindo tudo através das portas finas. "Fala, Fábio! Cadê meu dinheiro?" Dona Beatriz deu um passo na direção dele, o dedo indicador em riste, a voz rouca de tanto gritar. "Cadê os 180 mil? Mãe, calma, deixa eu explicar." "Explicar o quê? Você me tirou da minha casa em março dizendo que ia ter reforma. Me botou numa pensão miserável pagando aluguel há 8 meses. Pegou 180 mil reais que eu juntei a vida inteira. E gastou tudo em viagem? Em luxo? Enquanto eu como miojo no café, almoço e janta? Mãe, não foi assim. Eu ia fazer a reforma. Mas surgiram outras prioridades." "Que prioridades? Miami é prioridade? Cancún é prioridade? Buenos Aires é prioridade?" Dona Beatriz apontou para o celular. 3 viagens internacionais em 8 meses. Hotel 5 estrelas. Restaurante de R$500 o prato. Roupa de marca? Quanto você gastou, Fábio? Quanto? Fábio olhou para o chão, a voz saindo baixa, envergonhada. 62 mil nas 3 viagens. 62 mil reais? Dona Beatriz sentiu as pernas fraquejarem. Teve que segurar na quina da mesa. E o resto? Cadê os outros 118 mil? Eu paguei dívidas. O cartão de crédito estava estourado. 42 mil de dívida. Precisei comprar carro novo porque o velho quebrou. 30 mil. Reformamos o apartamento aqui. Trocamos piso, pintamos. 25 mil. Compramos móveis novos. Você usou o dinheiro da minha reforma para reformar o seu apartamento? Para comprar seu carro? Para pagar suas dívidas? Silêncio pesado. Fábio, você olha na minha cara e me diz que não tem vergonha do que fez? Eu sou sua mãe. Eu te criei sozinha depois que seu pai ficou inválido. Eu costurei até 2 da manhã durante anos para você ter comida na mesa, roupa limpa, material de escola. Eu vendi o único bem que meu pai me deixou. A única lembrança que eu tinha dele. Um terreno que guardei durante 42 anos. E você
Roubou. Eu não roubei. Mãe, eu ia devolver. Eu juro que ia devolver. Ia devolver quando, Fábio? Quando? Você me enrolou durante 8 meses com mentira atrás de mentira. Mãe, o pedreiro começou. Mãe, estão quebrando as paredes. Mãe, tivemos imprevisto com cupim. Mãe, está quase pronto. Mentira. Não tinha pedreiro nenhum. Não tinha reforma nenhuma. Você me enganou todos os dias durante 8 meses enquanto eu passava fome naquele quarto imundo. Mãe, me desculpa. Eu errei. Eu sei que errei muito. Desculpa, não devolve meu dinheiro. Desculpa, não devolve os 8 meses que eu vivi como mendiga. Dona Beatriz virou as costas, foi em direção à porta. Eu vou na polícia. Vou te processar. Você vai devolver cada centavo ou vai preso. Mãe, não! Pelo amor de Deus, eu tenho filhos para criar. Vou perder meu emprego se for processado. Vou ficar com o nome sujo. Me dá uma chance, eu pago tudo parcelado. Dona Beatriz parou na porta, se virou, os olhos vermelhos de tanto chorar, mas a voz firme. Deveria ter pensado nisso antes de roubar sua mãe de 77 anos, antes de gastar o dinheiro da herança do seu avô em hotel de luxo, antes de deixar sua mãe passar fome enquanto você comia lagosta em Miami. E saiu, batendo a porta com força. Pegou o ônibus até a Delegacia de Polícia Civil de Campinas. Eram 10h40 da manhã de uma terça-feira. Tinha pouca fila. Pegou senha, esperou 25 minutos, foi atendida por um investigador jovem de uns 35 anos, cabelo curto, cara de quem já tinha visto muita coisa ruim. Bom dia, em que posso ajudar? Vim fazer boletim de ocorrência contra meu filho. Estelionato. O investigador pegou caneta e papel, começou a anotar. Pode contar o que aconteceu. Dona Beatriz contou toda a história desde o começo. Como o filho tinha convencido ela em janeiro que a casa precisava de reforma urgente. Como ela vendeu o terreno que herdou do pai por R$180 mil. Como transferiu todo o dinheiro para o filho no dia 5 de março, prometendo administrar a reforma. Como ele a tirou de casa dizendo que a obra era perigosa e a colocou numa pensão. Como passou 8 meses sendo enganada com desculpas e mentiras. Como descobriu naquela manhã que não tinha tido reforma nenhuma e o dinheiro tinha sido gasto em viagens internacionais. Mostrou os comprovantes de transferência bancária. R$180 mil transferidos da conta dela para a conta do Fábio no dia 5 de março de 2024. Mostrou as conversas de WhatsApp, onde ele pedia o dinheiro. Mãe, o pedreiro precisa do dinheiro para comprar material. Mãe, consegui desconto. São 180 mil no total. 80 para material, 60 para mão de obra, 40 para imprevistos. Mostrou as fotos que tinha tirado da casa com o celular naquela manhã. Tudo igual, sem um tijolo mexido. Mostrou os prints das postagens de Viviane no Facebook. Fotos em Miami, Cancún, Buenos Aires, restaurantes caros, compras em lojas de grife. O investigador ouviu tudo. Foi anotando cada detalhe, conferindo documentos. Quando Dona Beatriz terminou, ele colocou a caneta na mesa e olhou para ela com seriedade. A senhora tem certeza absoluta que quer processar o próprio filho? Estelionato contra a ascendente é crime grave. Se ele for condenado, pode pegar de 2 a 6 anos de prisão. Tenho certeza. Ele roubou todo o dinheiro que eu tinha no mundo. Dinheiro que eu guardei durante 42 anos. Herança do meu pai, que morreu em 1982 e gastou em luxo, em futilidade, enquanto eu passava necessidade num quarto de pensão comendo miojo 3 vezes por dia. Entendo? Vou registrar o BO, mas preciso avisar. Depois que registrar, não tem mais volta. O processo criminal vai correr independente da vontade da senhora. Mesmo que se arrependa depois, não pode retirar. Não vou me arrepender. O boletim de ocorrência foi registrado. BO número 58847-2024. Crime.
Estelionato qualificado contra ascendente idosa. Vítima: Beatriz Costa Santos, 77 anos. Réu: Fábio Henrique Costa, 42 anos. Valor do crime: R$180 mil. Dona Beatriz saiu da delegacia com a cópia do BO na mão. Pegou o ônibus até a Defensoria Pública de Goiás. Chegou lá 12h30, pegou senha para atendimento emergencial por se tratar de idosa, esperou 50 minutos. Foi atendida pela doutora Mariana Fonseca, defensora pública de 44 anos, cabelo preto preso num coque, óculos de grau, expressão séria, mas acolhedora. Dona Beatriz contou toda a história de novo. Mostrou todos os documentos de novo. A doutora Mariana ouviu com atenção crescente, a expressão ficando cada vez mais indignada. Quando Dona Beatriz terminou, a defensora tirou os óculos e limpou com a blusa, respirando fundo para controlar a raiva. Dona Beatriz, isso que seu filho fez é um dos crimes mais baixos que existem. Roubar a própria mãe idosa, pegar dinheiro de herança, último bem que a senhora tinha, e gastar em luxo enquanto a senhora passava fome. Isso é repugnante. Eu só quero meu dinheiro de volta. Vamos conseguir. Além do processo criminal que já está correndo com o BO que a senhora fez, vou entrar com ação cível de restituição de valores com pedido de urgência. Vou pedir bloqueio imediato de todos os bens dele. Carro, apartamento, contas bancárias, salário. Ele vai ter que devolver tudo com correção monetária e juros. E se ele não tiver dinheiro? Aí a justiça penhora bens. Vende o carro dele, vende o apartamento se for preciso, bloqueia salário. Mas a senhora vai receber de volta. Mas para entender toda essa história, para entender como Dona Beatriz tinha chegado naquele ponto de desespero, era preciso voltar muito tempo atrás, até o começo de tudo. Dona Beatriz nasceu em 3 de maio de 1947, em Trindade, cidadezinha do interior de Goiás, a 28 quilômetros de Goiânia. Naquela época, Trindade não passava de uma vila pequena ao redor da Basílica do Divino Pai Eterno, com ruas de terra, poucas casas, comércio pequeno. O pai dela, Sebastião Rodrigues, era dono de uma mercearia no centro da cidadezinha. Não era mercearia grande nem luxuosa, mas era rentável. Vendia arroz, feijão, açúcar, sal, óleo, temperos, ferramentas, tecidos, um pouco de tudo que o povo precisava. A mãe, Aparecida, ajudava na mercearia pesando arroz e feijão, anotando fiado no caderninho e ainda cuidava da casa e dos 5 filhos. Dona Beatriz era a terceira. Tinha 2 irmãos mais velhos, Antônio e José, e 2 irmãs mais novas, Maria e Rosa. Família pobre, mas trabalhadora e honesta. Seu Sebastião era conhecido em Trindade como homem de palavra. Nunca enganou ninguém. Sempre pesava certinho. Sempre dava prazo para quem não tinha dinheiro. Dona Aparecida era mulher forte. Acordava às 4 da manhã para fazer café, arrumar as crianças, abrir a mercearia junto com o marido às 5 em ponto. Dona Beatriz cresceu naquele ambiente de trabalho duro. Desde os 8 anos, já ajudava na mercearia depois da escolinha. Varria o chão de terra batida, organizava as prateleiras, atendia os clientes quando os pais estavam ocupados. Estudou na escolinha pública de Trindade, até a 4ª série do primário. Aprendeu a ler, escrever, fazer contas básicas. Aos 12 anos, em 1959, teve que parar de estudar. O pai precisava de ajuda integral na mercearia, porque o movimento tinha aumentado e ele não dava conta sozinho. Dona Beatriz passou a trabalhar tempo integral. Acordava às 5, ajudava a abrir a mercearia, ficava lá até às 8 da noite quando fechava, ia para casa, jantava, dormia, repetia tudo no dia seguinte. Não tinha lazer, não tinha diversão, não tinha namoro, só trabalho. Os anos de adolescência passaram assim: trabalho, trabalho, trabalho. Enquanto outras meninas da idade dela brincavam, namoravam,
Iam para festas. Dona Beatriz estava atrás do balcão da mercearia, vendendo arroz e feijão. Foi assim até os 19 anos, em abril de 1966, quando conheceu Antônio Silva. Ele era caminhoneiro que fazia entregas de mercadoria para a mercearia do pai dela. Bonito, alto, forte, cabelo preto escuro, olhos claros, com 24 anos. Toda vez que ia fazer entrega, ficava conversando com Dona Beatriz, fazendo ela rir com piadas, contando histórias das viagens que fazia pelas estradas do Brasil inteiro. Dona Beatriz se apaixonou rapidinho. Era a primeira vez que um homem prestava atenção nela daquele jeito, elogiava ela, fazia ela se sentir especial. Começaram a namorar escondido porque o pai dela não aprovava. Caminhoneiro não presta, Beatriz. Passa semanas fora de casa, deixa a mulher sozinha, ainda arruma amante em cada cidade que para. Esquece esse rapaz. Mas Dona Beatriz não esqueceu. Continuou namorando escondido durante 1 ano. Antônio passava em Trindade uma vez por semana fazendo entrega. Os dois se encontravam rapidinho, escondido atrás da mercearia. Trocavam beijos apressados, faziam planos de fugir juntos. E foi exatamente isso que fizeram. Numa madrugada de domingo, 10 de julho de 1967, Dona Beatriz saiu de casa às 4 da manhã com uma mala pequena. Encontrou Antônio na rodoviária. Pegaram ônibus para Goiânia. Chegaram lá às 7. Foram direto num cartório que abria aos domingos. Casaram no civil, numa cerimônia rápida, com 2 testemunhas que eram amigos do Antônio. O pai de Dona Beatriz ficou furioso quando descobriu. Ligou para ela gritando, xingando, dizendo que tinha sido uma ingrata, que tinha jogado fora todas as oportunidades, que nunca mais pisasse em Trindade. A mãe chorou, mas não contrariou o marido. As irmãs ficaram do lado do pai, pararam de falar com ela. Dona Beatriz e Antônio foram morar num barraco alugado de 2 cômodos no setor Campinas, periferia de Goiânia, que na época era praticamente roça. Chão de terra batida, paredes de madeira, telhado de zinco que esquentava horrores no sol, banheiro de fora, água de poço. Aluguel de 50 cruzeiros por mês. Antônio trabalhava como motorista de caminhão para uma transportadora. Ganhava um salário mínimo e meio, mas passava 2 ou 3 semanas fora fazendo fretes longos para Mato Grosso, Pará, Amazonas. Dona Beatriz ficava sozinha no barraco. Começou a fazer costura por encomenda para ter dinheiro próprio. Comprou máquina de costura velha por 200 cruzeiros parcelados. Começou a fazer roupas para as vizinhas. 5 cruzeiros por peça. Em 15 de setembro de 1970, nasceu Fábio. Parto difícil de 14 horas no Hospital Materno-Infantil. Dona Beatriz quase morreu de hemorragia. Perdeu muito sangue. Os médicos conseguiram salvar ela e o bebê, mas avisaram. Não poderia ter mais filhos. O útero tinha ficado muito danificado. Então aquele menininho chorão, miudinho, de olhos pretos, era tudo que ela ia ter. Criou ele com todo o amor do mundo. Antônio continuava viajando, passava mais tempo na estrada do que em casa. Mas era bom marido, mandava o salário inteiro todo mês, sem gastar com bebida ou jogo. Dona Beatriz costurava de madrugada depois que o bebê dormia. Fazia vestidos, calças, camisas, tudo à mão mesmo quando os dedos sangravam de tanto furar com agulha. Conseguia fazer umas 12 peças por semana, 60 cruzeiros por mês, que ajudava nas despesas. Fábio cresceu num ambiente simples, mas com muito carinho. A mãe acordava com ele de madrugada 3, 4 vezes por noite quando chorava. Trocava a fralda de pano que lavava no tanque, dava banho na bacia de alumínio, amamentou até os 2 anos. Quando começou a andar, ela seguia atrás com medo que caísse e machucasse. Quando começou a falar, ela conversava horas com ele sobre tudo. Em 1976, quando Fábio tinha 6 anos, a família conseguiu se mudar para uma casa alugada melhor. Ainda no setor Campinas, mas já era casa de alvenaria, não mais barraco.
2 quartos, sala, cozinha, banheiro dentro de casa, água encanada, luz elétrica, aluguel de 200 cruzeiros. Foi uma alegria enorme. Fábio entrou na Escola Municipal Professor João Alves em 1977, primeira série do primário. Era bom aluno, inteligente, aprendia rápido. Dona Beatriz fazia questão que ele tivesse todo o material escolar necessário: caderno novo, lápis, borracha, lápis de cor, régua, tudo. Comprava com o dinheiro que ganhava costurando. Em 12 de agosto de 1982, quando Fábio tinha 12 anos, veio a notícia que mudou tudo. O pai de Dona Beatriz, seu Sebastião, teve infarto fulminante dentro da mercearia em Trindade. Estava atendendo o cliente quando sentiu dor forte no peito. Levou a mão ao coração. Caiu no chão. A ambulância demorou meia hora para chegar. Quando chegou, ele já tinha morrido. Tinha 61 anos. Dona Beatriz foi para Trindade, para o velório e enterro. O pai tinha deixado o testamento registrado em cartório dividindo tudo entre os 5 filhos. A mercearia foi vendida e o dinheiro dividido em 5 partes iguais. Os imóveis também. A casa onde a família morava ficou para o filho mais velho, Antônio. Um apartamento pequeno ficou para José, outro apartamento para Maria. Uma chácara nos arredores ficou para Rosa. E um terreno de 1.000 metros quadrados no centro de Trindade ficou para Dona Beatriz. O terreno valia 15.000 cruzeiros na época, avaliação de 1982. Dona Beatriz voltou para Goiânia com a escritura na mão. Pensou em vender para comprar casa própria, mas algo a fez guardar. É lembrança do meu pai. É a única coisa que tenho dele. Vou deixar guardado. Pagava o IPTU todo ano religiosamente, 150 cruzeiros por ano, mas nunca vendeu nem construiu nada ali. Os anos foram passando. Fábio crescendo, estudando, sendo bom aluno. Dona Beatriz costurando cada vez mais para complementar renda, chegou a fazer 20 peças por semana. Antônio trabalhando, viajando, trazendo salário. Mas em 18 de abril de 1986, quando Fábio tinha 16 anos e estava cursando o 2º ano do ensino médio, veio a tragédia que mudou tudo de novo. Antônio estava fazendo frete de Goiânia para Cuiabá, caminhão carregado com 20 toneladas de sacos de cimento. Na altura da cidade de Jataí, numa curva fechada da BR-364, o caminhão estava em velocidade alta demais. Antônio tentou frear, mas não conseguiu. Perdeu controle. O caminhão saiu da pista, tombou na lateral, capotou 3 vezes morro abaixo. Antônio sobreviveu de milagre. Foi socorrido por motoristas que passavam, levado para o hospital de Jataí. Fraturou a coluna lombar na altura da vértebra L4. Perdeu o movimento da perna direita. Ficou claudicando para sempre, com dores crônicas fortíssimas que não passavam nem com remédio forte. Não podia mais dirigir caminhão. Aposentou por invalidez aos 43 anos. Um salário mínimo de aposentadoria, que na época eram 380 cruzeiros. A renda da família caiu pela metade da noite para o dia. De um salário mínimo e meio mais a costura, passou para um salário mínimo mais a costura. Dona Beatriz intensificou o trabalho. Pegava todo o serviço de costura que aparecia, costurava até 2, 3 da madrugada. Dormia 4 horas e levantava para fazer café, arrumar casa, cuidar do marido que agora precisava de ajuda para tudo. As mãos viviam em carne viva de tanto costurar. Os dedos cheios de calos, picadas de agulha que infeccionavam. Os olhos ardendo de tanto forçar na luz fraca da lâmpada de 40 watts. As costas doendo de ficar sentada na máquina durante horas sem parar. Mas Fábio precisava terminar o ensino médio. Precisava de material, de transporte, de lanche. Dona Beatriz tirava da própria boca para o filho não passar necessidade. Tinha dias que ela comia só arroz com ovo, para sobrar dinheiro para comprar caderno novo para ele. Foram anos muito duros. Fábio terminou o ensino médio
em dezembro de 1988. Era bom aluno, tinha notas boas. Tentou o vestibular para a engenharia civil na Universidade Federal de Goiás em janeiro de 1989. Não passou, faltaram 3 pontos. Tentou de novo em julho, faltaram 2 pontos. Desistiu da ideia de fazer faculdade porque não tinha dinheiro para cursinho preparatório. Foi procurar emprego. Bateu em dezenas de portas. Entregou currículo em todo lugar. Em fevereiro de 1989, conseguiu vaga de office boy numa construtora pequena chamada Construções Rodrigues. Salário de meio salário mínimo, 190 cruzeiros. Ajudava em casa com 100, ficava com 90 para transporte e despesas pessoais. Era pouco, mas ajudava nas contas. Dona Beatriz continuou costurando. Antônio ficava em casa, cuidando da casa, porque não conseguia trabalhar por causa da perna. Em 15 de novembro de 1995, Antônio contraiu pneumonia forte. Começou com tosse simples. Em 2 dias estava com febre alta, falta de ar. Foi internado no Hospital Geral de Goiânia. Ficou na UTI durante 9 dias. Os médicos tentaram tudo, mas a pneumonia tinha evoluído rápido demais. Atingiu os 2 pulmões. Antônio morreu no dia 24 de novembro, aos 52 anos, deixando Dona Beatriz viúva aos 48 e Fábio órfão de pai aos 25. Dona Beatriz entrou em depressão profunda. Ficou 2 meses praticamente sem sair de casa, deitada na cama, chorando todo dia, sem vontade de comer, sem vontade de viver. Fábio cuidou dela durante esse tempo. Fazia comida, limpava a casa, lavava roupa, comprava os remédios que o médico receitou. Aos poucos, ela foi melhorando. Voltou a costurar em janeiro de 1996. Passou a receber pensão de viúva de Antônio, 350 cruzeiros por mês. Somado com o que ganhava costurando, uns 400, dava 750. Dava para sobreviver apertado. Fábio continuou trabalhando na construtora. Foi subindo devagar na carreira. De office boy, passou para auxiliar administrativo em 1996, ganhando um salário mínimo. Em 1998, passou para assistente de compras, ganhando um salário mínimo e meio. Foi nessa época, em setembro de 1998, que conheceu Viviane Santos. Ela trabalhava como recepcionista numa academia de ginástica que ficava no mesmo prédio comercial da construtora. Bonita, loira oxigenada, corpo malhado, unhas sempre feitas, toda produzida com roupa justa e salto alto. Começaram a conversar no elevador. Fábio achava ela linda, mas tinha vergonha de chamar para sair, porque vinha de família pobre. Mas um dia, ela mesma tomou iniciativa, deu o telefone para ele. Começaram a namorar. Viviane vinha de família de classe média. O pai era gerente de banco, a mãe professora estadual. Tinha estudado em colégio particular, tinha terminado o ensino médio, mas não tinha feito faculdade. Quando conheceu Fábio, ele já era assistente de compras ganhando razoavelmente. Ela achou que tinha futuro, que ele podia subir na carreira. Namoraram 2 anos. Casaram em 18 de março de 2000, numa cerimônia pequena. Alugaram um apartamento de 2 quartos em Campinas. Fábio ganhava 1.100. Viviane, 700, total de 1.800 por mês. Dava para viver apertado, pagando aluguel de 500 mais contas. Em agosto de 2002, nasceu Lucas, primeiro filho. Em março de 2005, nasceu Amanda. 2 filhos para criar com salário apertado. Viviane parou de trabalhar para cuidar dos bebês. A família ficou dependendo só do salário de Fábio, que na época já tinha subido para comprador júnior, ganhando 1.400. Foi nessa época, em dezembro de 1999, que Dona Beatriz finalmente conseguiu realizar um sonho: comprar casa própria. Tinha juntado dinheiro durante anos, costurando feito louca. Trabalhava até 3 da manhã todos os dias. Fazia 25 peças por semana. Guardava cada centavo que sobrava. Somou com a pensão de viúva que também guardava. Chegou em R$30.000,
depois de anos juntando. Procurou casa para comprar. Achou uma no setor sul, bairro de classe média baixa de Goiânia. Casa simples de 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área de serviço, pequeno quintal. Nada luxuoso, mas era casa boa, em bairro tranquilo. O dono queria 35 mil, mas aceitou 30 mil à vista. Dona Beatriz pagou os 30 mil, todo o dinheiro que tinha juntado durante anos de trabalho duro. No dia 20 de dezembro de 1999, aos 52 anos, ela recebeu a escritura. Casa localizada na Rua das Paineiras, número 428, Setor Sul, Goiânia, registrada em nome de Beatriz Costa Santos. Foi um dos dias mais felizes da vida dela. Casa própria. Finalmente não ia mais pagar aluguel. A vida ia ficar mais leve. E realmente ficou. Parou de pagar os 250 de aluguel, sobrava mais dinheiro. Continuou costurando até 2018, quando completou 71 anos e as mãos começaram a tremer demais para segurar agulha e linha. Os dedos não obedeciam mais. A visão estava fraca mesmo com óculos. Não conseguia mais enfiar linha na agulha. Aposentou com um salário mínimo. Na época era R$ 1.045. Dava para viver tranquila. Não pagava aluguel, a casa era quitada. Só tinha contas de água, luz e IPTU. A relação com Fábio foi esfriando com os anos. Ele visitava cada vez menos. Uma vez por mês, depois a cada 2 meses, depois só em aniversário e Natal. Sempre com pressa, sempre olhando o celular, sempre dizendo que estava cheio de trabalho. Viviane era educada, mas fria. Chamava Dona Beatriz de Dona Beatriz, em vez de sogra ou mãe. Nunca criou vínculo verdadeiro. Os netos Lucas e Amanda eram distantes, criados numa realidade completamente diferente da avó pobre. Fábio foi crescendo na carreira dentro da construtora. Em 2010, virou comprador sênior, R$ 3.000 por mês. Em 2015, virou gerente de compras, R$ 4.500. Viviane voltou a trabalhar quando os filhos cresceram. Conseguiu vaga de gerente de loja de roupas num shopping, R$ 3.500 por mês. Total de R$ 8.000 de renda familiar. Compraram apartamento próprio de 3 quartos em Campinas pelo programa Minha Casa Minha Vida em 2016. Financiamento de 20 anos, prestação de R$ 900 por mês. Compraram Gol 2014 usado, 15 mil parcelados. A vida estava melhorando financeiramente, mas também começaram a gastar mais. Viviane queria acompanhar as amigas gerentes de loja que viajavam, que usavam roupa de marca, que frequentavam restaurantes caros, que postavam no Instagram vida de luxo. Lucas e Amanda, adolescentes, queriam celular do último tipo, roupa de marca, tênis importado. Fábio queria carro melhor, televisão grande, cerveja importada, videogame. Os 8.000 de salário que pareciam muito começaram a ficar apertados. Todo mês estouravam os 2 cartões de crédito. Compravam tudo parcelado em 12 vezes sem juros. As parcelas iam se acumulando, somando. Em dezembro de 2023, deviam R$ 42.000 só de cartão de crédito. Os juros comendo tudo. Foi nesse contexto financeiro difícil que, em 20 de janeiro de 2024, um sábado de manhã, Fábio resolveu visitar a mãe. Fazia 3 meses que não ia lá. Chegou lá às 10. Dona Beatriz ficou feliz de ver o filho, fez café, colocou o pão na mesa. Enquanto tomavam café, Fábio olhava ao redor da casa com olhos de quem trabalha em construção, avaliando tudo. Olhou para o teto, viu manchas de umidade. Olhou para as paredes, viu rachaduras. Foi até o quintal, olhou o telhado por fora, viu telhas quebradas. Voltou para dentro e falou: "Mãe, esse telhado está cedendo. Olha essas telhas todas quebradas. Isso aqui pode desabar." Dona Beatriz olhou para cima, preocupada. Realmente tinha algumas telhas quebradas. O telhado tinha 25 anos, mas nunca tinha dado problema sério. "Filho, está assim há anos."
Nunca caiu nada. Mãe, a senhora tem 77 anos. Não pode correr esse risco. Telhado velho de 25 anos pode cair de uma hora para outra, principalmente agora que estamos entrando na época de chuva forte. E olha essas rachaduras enormes nas paredes. Olha esse encanamento velho enferrujado. Essa casa precisa de reforma urgente ou vai desabar com a senhora dentro. Dona Beatriz ficou assustada. Nunca tinha pensado que a casa pudesse desabar. Mas, filho, reforma é muito caro. Eu não tenho dinheiro. Minha aposentadoria é um salário mínimo. A senhora tem aquele terreno em Trindade que o vovô Sebastião deixou quando morreu em 1982. Está parado há 42 anos, só dando despesa de IPTU todo ano. Vale muito dinheiro agora. Vende ele, usa o dinheiro para fazer a reforma direito. Troca telhado inteiro, refaz encanamento, pinta tudo. A senhora fica numa casa segura e ainda sobra dinheiro. Mas, filho, aquele terreno é a única lembrança que eu tenho do meu pai. Mãe, lembrança não vale mais que a vida da senhora. De que adianta ter terreno parado se a senhora morrer soterrada embaixo do telhado que desabou? Vende, reforma a casa, fica num lugar seguro. É o mais sensato a fazer. Dona Beatriz ficou pensando durante dias. Conversou com Dona Maria, a vizinha de 68 anos, que concordou. Beatriz, sua casa realmente está precisando. Esse telhado está perigoso mesmo. Vende o terreno e reforma. Conversou com seu Joaquim, vizinho do outro lado, que também concordou. Foi numa construtora pequena perto de casa pedir orçamento. O engenheiro foi até lá, subiu no telhado, vistoriou tudo, fez medições, voltou e deu o orçamento. Dona Beatriz, para fazer tudo certinho, trocar telhado inteiro, refazer encanamento, pintar por dentro e por fora, trocar janelas, vai dar entre 150 e 200 mil reais. Era muito dinheiro, mas o terreno em Trindade valia isso. Dona Beatriz decidiu vender. Foi na imobiliária Silva & Rios, em Trindade. Colocou o terreno à venda. O corretor Henrique avaliou em 200 mil, mas disse que dificilmente venderia por esse valor. Que o melhor era colocar por 180 mil para vender rápido. Em 2 semanas e meia, apareceu o comprador. Fazendeiro de Trindade chamado João Batista, que queria o terreno para construir galpão de depósito para guardar ração e equipamento agrícola. Ofereceu 180 mil à vista, dinheiro na mão. Dona Beatriz aceitou. Foi no cartório de Trindade no dia 28 de fevereiro de 2024, uma quarta-feira. Assinou a escritura de venda, passou o terreno para o nome do comprador. Recebeu os 180 mil reais via transferência bancária na conta dela. Quando saiu do cartório, sentou num banco da praça e chorou. Tinha vendido a última coisa física que restava do pai. O terreno que ele tinha deixado para ela em 1982, que ela guardou durante 42 anos, pagando IPTU religiosamente todo ano. Mas era para um bem maior: reformar a casa e ficar segura. No dia 5 de março, uma terça-feira de manhã, Fábio ligou cedo, às 7h30. Mãe, ótima notícia. Consegui um pedreiro excelente que trabalha comigo na construtora, mestre de obras muito bom, faz serviço de qualidade. Ele vai fazer a reforma da casa da senhora. E eu consegui desconto de 30% nas lojas de material de construção, porque a construtora onde trabalho compra muito deles. Transfere o dinheiro todo para minha conta que eu vou administrar. Comprar material, contratar pedreiro, pagar tudo. Sai muito mais barato assim do que se a senhora for comprar por conta própria. Mas, filho, não é melhor eu mesma pagar direto para cada um? O pedreiro? As lojas? Não, mãe. A senhora não tem desconto. Vai pagar preço cheio. Eu tenho desconto de 30% em tudo porque trabalho no ramo há 25 anos. As lojas me conhecem. E conheço o pedreiro há anos. Confio nele. Sei que faz serviço bom e cobra preço justo. Deixa comigo que eu cuido de tudo direitinho.
Dona Beatriz confiou no filho. Afinal, ele trabalhava com construção civil há 25 anos, desde 1999. Entendia do assunto muito mais que ela. Entrou no aplicativo do banco no celular velho, foi na opção de transferência, digitou os dados da conta do Fábio que ele passou pelo telefone, digitou o valor, R$180 mil. Confirmou a transferência. Dinheiro que representava 42 anos guardando aquele terreno. Dinheiro da herança do pai. Dinheiro do último bem de valor que possuía além da própria casa. Tudo transferido para o filho com confiança de mãe, que acha que filho sempre quer o melhor para ela. No dia seguinte, 6 de março, uma quarta-feira, às 14h, Fábio apareceu na casa dela trazendo Viviane junto. Entraram, sentaram na sala. Mãe, a reforma vai começar na próxima segunda-feira, dia 11. O pedreiro e 2 ajudantes vão chegar às 7 da manhã para começar. Vai ser obra grande e pesada. Vão demolir o telhado inteiro, vão quebrar paredes rachadas, vão trocar todo o encanamento, vai ter muito pó, muito entulho, muito barulho, muito perigo. A senhora não pode ficar aqui durante a obra. Mas, filho, vou ficar onde? Já resolvi isso. Aluguei um quartinho para a senhora numa pensão limpa e organizada em Aparecida de Goiânia, bem perto daqui. R$500 por mês, bom preço. A reforma vai durar 3 meses, no máximo 4, porque é obra grande. Depois a senhora volta para casa novinha em folha, telhado novo, encanamento novo, pintura nova, tudo. 3 meses? Não dá para ser mais rápido? Não, mãe. Obra grande demora mesmo. Trocar telhado inteiro leva 1 mês. Encanamento, outro mês. Pintura, mais 1 mês. Mas vai valer a pena. A casa vai ficar linda e segura. Dona Beatriz não tinha escolha. Arrumou 2 malas grandes com roupas para 3 meses, pegou documentos, remédios de pressão e diabetes, algumas fotos antigas do marido e do filho pequeno que guardava numa caixa de sapatos. Fábio levou ela de carro, um Gol 2014 prata, até a pensão em Aparecida. Era um sobrado velho e mal cuidado na Rua das Flores, dividido em 10 quartinhos alugados. O dela era o número 7, no 2º andar. Subiu as escadas de madeira rangendo. O corredor estreito e escuro cheirava a mofo. Fábio abriu a porta do quarto 7. Dona Beatriz entrou e o coração apertou. O quarto era minúsculo. 3 metros de comprimento por 4 de largura. Cama de solteiro velha, com colchão fino afundado no meio. Guarda-roupa pequeno de madeira, compensada com uma porta que não fechava direito. Mesinha de cabeceira improvisada, com caixote de feira. Uma cadeira de plástico quebrada num canto. Janelinha pequenininha que dava para o muro do vizinho. Quase não entrava luz natural. O banheiro era minúsculo, 1 metro quadrado. Vaso sanitário, pia pequena e chuveiro elétrico tudo grudado. Não tinha box. A água do chuveiro molhava o vaso e a pia. Cheiro forte de esgoto. As paredes estavam com pintura descascando, manchas pretas de umidade e mofo. O piso era de cimento queimado velho e rachado. O teto tinha goteiras, dava para ver marcas de água. É aqui, mãe. Eu sei que não é luxo, mas é limpo. Tem o básico. E é só por 3 meses. Dona Beatriz segurou as lágrimas. Não queria chorar na frente do filho. Está bom, filho. Fábio ajudou a subir as malas, deu um beijo rápido na testa dela e foi embora. Dona Beatriz ficou ali sozinha naquele quartinho horrível. Sentou na cama, o colchão afundou. As molas velhas fizeram barulho. Olhou ao redor. Aquilo ia ser a casa dela pelos próximos 3 meses. Os dias foram passando devagar. Dona Beatriz acordava às 6 da manhã com o barulho dos vizinhos. As paredes eram finas demais, dava para ouvir tudo. A dona do quarto 6 brigava com o marido todo dia às 6 em ponto. O morador do quarto 8 ouvia funk alto até meia-noite. A rotina era monótona e solitária. Acordava,
Tomava banho rápido naquele banheirinho apertado, descia para comprar pão na padaria da esquina. Café da manhã era pão com margarina e café ralo. Almoço era arroz, feijão e ovo frito, que cozinhava num fogãozinho elétrico de uma boca que tinha no quarto. Janta era miojo de pacote, ou às vezes só pão de novo quando o dinheiro estava mais apertado. A aposentadoria era R$ 1.400. 500 iam para o aluguel, 280 para os remédios de pressão e diabetes. Sobravam 620 para comida, produtos de higiene, transporte, tudo. Tinha que economizar cada centavo. Passava os dias sozinha naquele quarto. Não tinha televisão, só o celular velho para se distrair. Lia a Bíblia, rezava, dormia durante o dia de tédio. Não tinha dinheiro para sair, para passear, para nada. Ficava presa ali. Todo dia ligava para Fábio perguntando da reforma. Como está indo, filho? Está indo bem, mãe. O pedreiro está quebrando as paredes rachadas. Mandei foto no WhatsApp, viu? Ela olhava as fotos que ele mandava. Paredes demolidas, entulho, sacos de cimento empilhados. Parecia mesmo que tinha obra acontecendo. Março terminou. Abril chegou. Filho, já faz mais de um mês. Quando termina? Ah, mãe, obra sempre atrasa um pouco. Mais umas 3 semanas e está pronto. Maio. Filho, já são 3 meses. Mãe, estamos na fase de refazer o telhado inteiro. É a parte mais demorada. Mais um mês. Junho. Filho, você disse que eram 3 meses no máximo. Já passaram 4. Mãe, tivemos imprevisto. Quando tiramos o telhado velho, descobrimos cupim na madeira toda. Precisou trocar muito mais madeira do que a gente imaginou. Atrasou, mas está sendo feito. Julho. Filho, quando eu volto para minha casa? Logo, mãe. Estão rebocando as paredes agora. 2 semanas no máximo. Agosto. Filho? Mãe, o pedreiro ficou doente, pegou dengue, ficou internado 1 semana. Atrasou, mas já voltou ao trabalho. Está acelerando. Setembro. Filho, já são 7 meses. Você disse 3. Mãe, eu sei, me desculpa. Obra é assim mesmo, sempre atrasa. Mas está quase pronto mesmo agora. Estão pintando a casa toda. 3 semanas e a senhora pode voltar. Outubro. Filho, estou cansada desse quarto horrível. Quero voltar para minha casa. Mãe, semana que vem com certeza. O eletricista está terminando a parte elétrica. Falta só isso. Novembro chegou. 8 meses. 8 meses morando naquele quartinho apertado, fedorento, escuro, úmido. 8 meses pagando R$ 500 de aluguel da aposentadoria. 8 meses comendo miojo e pão, pulando refeições para economizar. Economizando até na pasta de dente, usando só um pouquinho. Dona Beatriz tinha emagrecido 8 quilos. Estava fraca, pálida, a pressão descontrolada mesmo tomando remédio, a diabetes piorando porque não conseguia comprar comida adequada, só carboidrato barato. Mas Fábio dizia que faltava pouco. Logo ela voltaria para casa renovada e segura. Foi numa manhã de terça-feira, 12 de novembro de 2024, que Dona Beatriz estava deitada na cama às 9 da manhã, sem energia para levantar, quando resolveu mexer no celular. Entrou no Facebook, aplicativo que Lucas tinha ensinado ela a usar 2 anos atrás. Procurou o perfil de Viviane. Queria ver fotos dos netos. Fazia meses que não via Lucas e Amanda. Entrou no perfil e começou a rolar as fotos. E foi quando viu. Post publicado 5 horas atrás, às 4 da manhã, horário do Brasil. Foto da família inteira na frente de um hotel gigantesco e luxuoso. Viviane, Fábio, Lucas e Amanda, todos de roupa de grife, sorrindo. Ao fundo, dava para ver letreiro enorme. Fontainebleau, Miami Beach. Legenda: 3ª viagem internacional do ano. Família abençoada vivendo a vida. Miami está maravilhosa.
Dona Beatriz sentiu o sangue gelar nas veias. O coração disparou. As mãos começaram a tremer segurando o celular. Terceira viagem internacional? Eles estavam em Miami. Enquanto ela morava havia 8 meses num quarto de pensão? Começou a descer os posts de Viviane, olhando as fotos anteriores com mãos tremendo. Junho de 2024. Dezenas de fotos em Cancún, México. Praia paradisíaca de água azul cristalina. Hotel 5 estrelas com piscina enorme. Restaurante chique com lagosta e vinho. Compras em lojas de grife. Abril de 2024. Fotos em Buenos Aires, Argentina. Obelisco, Casa Rosada, Puerto Madeiro. Restaurante de carne com cortes caríssimos. Shopping de luxo. Hotel 5 estrelas. Entre as viagens, ao longo dos meses, dezenas e dezenas de fotos em shoppings de luxo em Goiânia, restaurantes caros de R$ 500, o prato, roupas de marca, relógios caros, celulares do último tipo. Dona Beatriz começou a tremer inteira, a cabeça girando, o estômago embrulhando, as lágrimas começando a cair. Fábio tinha dito que estava usando o dinheiro dela para reformar a casa, mas estava usando para viajar? Para comer em restaurante caro? Para comprar roupa de grife? Levantou da cama cambaleando. Vestiu a roupa, pegou a bolsa, desceu as escadas, foi até o ponto de ônibus. Pegou o 301 até o terminal. Pegou o 458 até o setor sul. 2 conduções, 1 hora e 42 minutos de viagem. Desceu na esquina da Rua das Paineiras, caminhou os 200 metros até o número 428, o coração batendo descompassado, as pernas tremendo, suor frio escorrendo. Chegou na frente da casa e o mundo desabou completamente. A casa estava exatamente igual a 8 meses atrás, quando ela tinha saído. Exatamente igual. Nenhum tijolo tinha sido mexido. Telhado velho com as mesmas telhas quebradas que tinham em março. Paredes com a mesma pintura velha descascando. Portão de ferro enferrujado, o mesmo. Janelas velhas de madeira, as mesmas. Mato alto no jardim porque ninguém tinha cuidado durante 8 meses. Mato subindo até a janela. Não tinha tido reforma nenhuma. Absolutamente nada tinha sido feito. 0. A casa estava abandonada, fechada, exatamente do mesmo jeito que ela tinha deixado no dia 6 de março. R$180 mil. Sumidos. As pernas de Dona Beatriz fraquejaram. Teve que se sentar na calçada ali mesmo. E chorou. Chorou com soluços altos, sem se importar se os vizinhos estavam vendo. Chorou de desespero, de raiva, de decepção, de dor. O filho que ela criou com tanto sacrifício, que ela costurou até sangrar os dedos para dar comida, que ela passou fome para ele estudar, que ela vendeu a herança do pai, a última lembrança que tinha, para reformar a casa, achando que ele ia cuidar do dinheiro. Esse filho tinha roubado ela. Tinha pegado os R$180 mil e gastado em viagens internacionais, em hotel de luxo, em restaurante caro, em roupa de marca. Enquanto ela, a mãe de 77 anos, morava num quartinho imundo comendo miojo 3 vezes por dia. Dona Beatriz ficou sentada naquela calçada por quase meia hora chorando. Dona Maria, a vizinha, viu pela janela. Saiu preocupada. "Beatriz, o que aconteceu? Você está bem?" "Não estou, Dona Maria. Não estou nada bem. Meu filho me roubou. Pegou todo o meu dinheiro e não fez a reforma. Gastou tudo em viagem." Dona Maria ajudou ela a levantar. Levou para dentro da casa dela, deu água, deu um calmante. Dona Beatriz contou tudo. Depois de se acalmar um pouco, agradeceu Dona Maria e saiu. Pegou os 2 ônibus de volta, mas não foi para a pensão. Foi direto para o apartamento de Fábio em Campinas. Chegou lá às 13h15 da tarde. Bateu na porta com força. Viviane atendeu, toda arrumada para sair, e a cara mudou completamente quando viu a sogra ali.
Dona Beatriz, o que a senhora faz aqui? Cadê o Fábio? Está trabalhando. Só volta às 6. Então eu espero. Entrou sem pedir licença. Passou direto pela Viviane. Sentou no sofá de couro da sala. Viviane ficou sem graça. Foi para o quarto. Trancou a porta. Lucas e Amanda ouviram a conversa. Também se trancaram nos quartos com medo. Dona Beatriz esperou 2 horas e 45 minutos sentada naquele sofá. Não levantou para nada, nem para ir ao banheiro. Só ficou ali, sentada, esperando, planejando o que ia falar. Às 6 horas em ponto, Fábio chegou do trabalho. Abriu a porta, entrou, viu a mãe sentada no sofá e ficou branco. O rosto perdeu toda a cor. Mãe? O quê? E foi quando ela explodiu. Levantou do sofá num pulo, pegou o celular, mostrou as fotos das viagens, começou a gritar tudo o que estava entalado há horas. O confronto durou 15 minutos. Fábio tentando explicar, gaguejar desculpas, prometer que ia devolver. Dona Beatriz gritando, acusando, perguntando onde estava cada centavo. Até que ela virou as costas e saiu. Foi direto fazer o que tinha que fazer. Buscar justiça. Chegou na Delegacia de Polícia Civil de Campinas. Fez o boletim de ocorrência mostrando todas as provas. No dia seguinte, foi na Defensoria Pública, encontrou a doutora Mariana, montou a estratégia de ataque. Entraram com tudo. Processo criminal por estelionato qualificado e processo cível por restituição com pedido de bloqueio urgente de bens. O juiz concedeu liminar em 48 horas, bloqueando tudo de Fábio: carro, apartamento, contas bancárias. No dia 18 de novembro, oficial de justiça foi na construtora onde Fábio trabalhava, entregou a notificação na frente de todos os colegas e chefes. Fábio ficou desesperado, ligou para Dona Beatriz implorando, chorando. Ela desligou na cara. O processo correu rápido porque as provas eram cristalinas. Na audiência criminal em janeiro de 2025, Fábio confessou chorando: "Meritíssimo, eu peguei o dinheiro que era para reformar a casa da minha mãe e gastei em outras coisas. Gastei 62 mil em 3 viagens internacionais: Miami, Cancún e Buenos Aires. Gastei 25 mil reformando meu próprio apartamento. Gastei 30 mil comprando carro novo. Gastei 40 mil pagando dívidas antigas de cartão de crédito. E o resto, uns 23 mil, gastei em restaurante, roupa, bobeira. Eu sei que fiz mal. Fiz muito mal para minha própria mãe." O juiz foi extremamente duro na sentença. O senhor cometeu um dos crimes mais vis e desprezíveis que existem. Roubou a própria mãe idosa de 77 anos. Pegou o dinheiro que ela guardou durante 42 anos, herança do pai dela que morreu em 1982, o último bem que ela possuía, e gastou em luxo, em futilidade, em viagens internacionais, enquanto ela passava fome num quarto de pensão. Isso é repugnante. É a demonstração mais clara de caráter podre que eu já vi nesta vara em 18 anos de magistratura. Condenou Fábio a 4 anos de prisão por estelionato qualificado contra a ascendente. Como era réu primário, converteu a pena em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica, mais prestação de serviços comunitários obrigatórios. 4 horas por dia, durante 4 anos inteiros, num asilo de idosos, cuidando de pessoas de 70, 80, 90 anos. No processo cível, determinou penhora imediata e leilão de todos os bens. O carro Gol 2018 que Fábio tinha comprado com parte do dinheiro roubado foi leiloado por 28 mil. O apartamento foi penhorado. Fábio teve que vender às pressas por 220 mil. Pagou os 110 mil que ainda devia do financiamento. Sobrou 110 mil, que foi direto para Dona Beatriz. As contas bancárias tinham 7 mil e foram bloqueadas e transferidas. No total, até março de 2025,
Dona Beatriz conseguiu reaver R$ 145 mil. Faltavam ainda 35 mil mais correção monetária e juros que dava 42 mil no total. O juiz determinou desconto mensal de R$ 1.500 direto do salário de Fábio até quitar tudo. Ia demorar 2 anos e meio. Viviane também foi processada como cúmplice. Foi condenada a 2 anos de serviços comunitários e teve que devolver R$ 10 mil que tinha recebido do marido durante o período. Fábio perdeu absolutamente tudo. Carro leiloado, apartamento vendido. Foram morar num apartamento alugado minúsculo de 1 quarto só, em Jardim Nova Esperança, periferia longe, R$ 550 de aluguel. Lucas e Amanda foram morar com os avós maternos, porque não cabia todo mundo no apartamento pequenininho. O salário de Fábio, que era de R$ 4.500, passou para R$ 3.000 depois dos descontos judiciais. Viviane perdeu o emprego de gerente de loja porque a história se espalhou e virou vergonha pública. Conseguiu vaga de vendedora num shopping pequeno, ganhando R$ 1.400 mais comissão. Total de R$ 4.400 de renda familiar para pagar aluguel, contas, comida, tudo. Viviam no aperto total. E Fábio tinha que cumprir as 4 horas diárias no asilo. Acordava às 5 da manhã, ia para o asilo das 6 às 10, depois ia trabalhar na construtora das 11 às 7. Chegava em casa às 8 da noite exausto. No asilo cuidava de idosos de 75, 80, 85, 90 anos. Dava banho, trocava fralda, limpava vômito, dava comida na boca, empurrava a cadeira de rodas. Humilhação completa. Todo dia olhava para aqueles idosos e se lembrava da mãe que tinha 77 anos quando ele roubou ela. Dona Beatriz pegou os 145 mil que recuperou, contratou empresa de construção séria e confiável, fez a reforma completa da casa, telhado inteiro novo, encanamento todo trocado, pintura interna e externa, janelas novas, tudo. Custou R$ 120 mil. Guardou os 25 mil que sobraram numa poupança para emergências futuras. A reforma verdadeira levou 3 meses. Em maio de 2025, Dona Beatriz voltou para casa. Estava linda. Telhado novo não vazava mais. Paredes limpinhas e pintadas. Encanamento funcionando perfeitamente. Cortou relação completamente com Fábio. Ele ligava todo dia chorando, pedindo perdão. Ela não atendia. Bloqueou o número. Ele mandava mensagens longas no WhatsApp implorando. Ela bloqueou também. Ele tentou ir na casa dela 2 vezes. Ela tinha medida protetiva. Ligou para a polícia. Eles foram buscar ele e levaram para a delegacia. Viviane pediu divórcio em agosto de 2025. Não aguentou a pobreza, a humilhação pública, a vergonha de todo mundo na cidade saber que o marido tinha roubado a própria mãe idosa. Lucas e Amanda cortaram relação com o pai. Tem vergonha do que ele fez. Mudaram até o sobrenome para o da mãe. Hoje, em novembro de 2025, exatamente 1 ano depois da descoberta, Dona Beatriz tem 78 anos e vive em paz na casa reformada e segura. Acorda na casa linda com telhado novo, faz café na cozinha pintada, senta na varanda que reformou, toma café olhando o jardim que voltou a cuidar com carinho. Fábio tem 43 anos e cumpre tornozeleira eletrônica. Trabalha o dia inteiro. Vai para o asilo cuidar de idosos. Vive num apartamento miserável, pobre, sozinho, sem família. Toda vez que troca a fralda suja de um senhor de 85 anos no asilo, se lembra da mãe de 77 que ele roubou. E Dona Beatriz? Às vezes pensa no filho e sente uma pontinha de tristeza, mas não se arrepende do que fez. Porque família que rouba a mãe de 77 anos, que pega o dinheiro da herança do avô morto há 42 anos e gasta em hotel 5 estrelas em Miami, enquanto a mãe come miojo num quarto de pensão, não merece perdão. Se você gostou dessa história, inscreva-se no canal e ative o sininho. Temos histórias emocionantes todos os dias.
E me conte nos comentários. Você perdoaria um filho que fizesse isso com você?